No Irã, neste momento, está sendo relatada uma série de explosões em 8 cidades diferentes. Pelo menos, de acordo com o que está sendo relatado, essas explosões ocorreram em várias cidades na manhã de 31 de janeiro de 2026. Hoje foram registradas explosões em cidades-chave como Abbas em Bandar, em Abbas, também explosões que ocorreram em Yozmashar, Abadan, Qusar, Al-Qirim, Paran, Desful e Keskesim. Há relatos de pessoas mortas e feridas, de acordo com os relatórios preliminares, segundo a Reuters. Segundo o The Jerusalem Post, entre outros meios de comunicação, 5 pessoas teriam perdido a vida e 14 ficaram feridas. Uma das explosões mais graves ocorreu em um prédio de 8 andares, na qual supostamente deixaram uma mensagem dizendo: "A vingança começou e depois, viva o Shah." Também são vistas imagens onde se vê algo. Aparentemente poderiam ser drones ou aviões. O que está acontecendo? Israel já levantou a mão e disse: "Olha, nós não somos." Israel afirma ou nega que foram eles. Os Estados Unidos não disseram nada. E este prédio, por exemplo, este prédio ficou muito danificado, né? Um prédio de vários andares. Esse é o prédio em que supostamente havia uma pichação dizendo que a vingança havia iniciado o assunto. O que se sabe, pelo menos, é que se houve 8 explosões, isso já foi confirmado. Também a questão dos feridos, dos falecidos, das cidades que mencionei, embora já haja rumores de outras cidades, mas vamos esperar mais confirmações mais adiante. Segundo o que foi relatado, este prédio teve 2 andares destruídos, de acordo com o que disseram. Várias imagens como mostram. Bem, esses movimentos também são mostrados. Bem, alguns, se não vamos mostrar, mas sim mostram. Por exemplo, as ruas de Teherã. Tráfego, várias motos com pessoas de preto. Me parece que são policiais, algo assim, que têm estado patrulhando a cidade contra o tráfego. Reparem como eles passam por ali. Eles estão procurando alguém, imagino eu. Devem estar procurando algumas pessoas, imagino que sejam os suspeitos dessa situação. Mas há pânico em algumas regiões do Irã por causa da situação. Disseram que era vazamento de gás, mas imagine, 8 ao mesmo tempo. E o prédio que mostrei nem tem tubulação de gás. Ou seja, isso está descartado, né? Os Estados Unidos, neste momento, também já negam. Neste momento, também já está negando ter participado nisso, né? Ou seja, nem Israel, nem os Estados Unidos teriam estado envolvidos nisso. Isso aponta para algo interno? Isso indica que há um grupo interno que já está se mobilizando e que tem capacidade de entrar em acordo, o suficiente para fazer isso, ao mesmo tempo em pelo menos 8 cidades diferentes. Obviamente, há uma investigação em andamento. De acordo com o que relatam as próprias autoridades iranianas, não se sabe que tipo de sabotagem é essa ou que tipo de explosões foram, mas vamos lá. Acidente. Não parece que seja um acidente. Ou seja, isso, principalmente pelo fato de que são em lugares diferentes ao mesmo tempo, essas explosões acontecem. Enquanto isso, há essa tensão em um nível muito alto, em que já há um porta-aviões nas regiões do Golfo Pérsico, entre o Golfo Pérsico e o Mar Arábico, que é entre esta região e esta região que hoje os Estados Unidos mencionaram, porque os Estados Unidos vão estar por aqui, por esta região sim, vão estar percorrendo toda esta região. E os iranianos disseram que entre segunda e terça-feira vão realizar operações de exercícios militares aqui com fogo real. Bem, já avisaram os Estados Unidos que não vão realizar. Que nem sequer pensem em fazer exercícios militares com armas reais nesta região, porque não querem, obviamente, que tenham armas reais sendo usadas enquanto o exército dos Estados Unidos está passando por aí, então pode ser que aí também haja um problema. Existe a ideia que foi publicada por alguns vazamentos de um suposto início de ataque no domingo, mas normalmente isso não acontece. Normalmente quando há vazamentos, normalmente é quando não se sabe que vem um ataque. É quando acontece. Mas bem, vamos ver. O exército iraniano advertiu que, se os Estados Unidos cometerem um erro, a própria segurança deles pode estar em risco. Vamos ao detalhe do que esse personagem disse, porque
saíram advertências desse indivíduo que estamos vendo aqui. Esse indivíduo, o chefe do exército iraniano Miratami, teria feito uma série de comentários de advertência muito fortes. E bom, isso não no contexto das explosões, mas no contexto de tudo o que está acontecendo entre Irã, Estados Unidos e Israel. Como você tem estado? Bom dia, Hellboy, saudações ao Peru, Willy e Ruben Williams. Muito bom dia, Roth, tudo bem? Boa tarde a toda a comunidade, muito obrigado, saudações de Tijuana. Estou assistindo vocês daqui, muito obrigado, TK e Meli Mestre, como você tem estado? Muito bom, muito obrigado também, Fátima, como você tem estado? Saudações para o Brasil, também para Tijuana, não é? Deca? Ótimo, saudações para Tijuana, Patri, como você tem estado? Tudo bem? Vamos analisar o que esse indivíduo diz, comentar e ver o que ocorre na China, onde há rumores de tentativa de golpe de Estado. Será que é assim? Bom, então vamos conversar agora. Quais são os sinais de que algo muito sério está acontecendo dentro da China? Eu acho que você já viu nos relatórios que venho comentando recentemente, mas o que está acontecendo agora é ainda mais grave, então vamos conversar sobre isso agora. Saudações até o Peru, um bom dia, Pavel, saudações para Sol Garcia também, muito bom. Está sendo reportado por esse indivíduo que mostramos na tela, certo? O chefe do exército iraniano advertiu que qualquer erro colocará em risco a própria segurança dos Estados Unidos. Segundo esse indivíduo, Amir Atami é o nome do chefe do exército do Irã e fez essa ameaça direta. Ele disse que, se o inimigo cometer um erro, colocará em risco a própria segurança e a da região. E também enviou uma mensagem para Israel. Washington está mobilizando o porta-aviões USS Abraham Lincoln, justamente em frente ao do Irã. Lá eles têm mísseis Tomahawk, caças F-35 e F-18. O CENTCOM classificou essa medida como uma defesa, uma medida defensiva diante do que está acontecendo na região. O chefe do exército iraniano anunciou exercícios militares com fogo real no Estreito de Hormuz. Aquela área que mencionei, onde os Estados Unidos pediram para que não se aproximem porque poderia haver problemas, é uma guerra psicológica, híbrida e até de possíveis sabotagens. O que acontece agora, sinceramente, não me parece coincidência. Esses ataques que estão acontecendo agora. Se forem de um grupo interno, então atenção, porque também pode ser, se for de um grupo interno, o que está acontecendo ali. Então, estamos falando que já existe, como já comentamos aqui há algum tempo, uma rebelião, certo? Que, bom, segundo a nossa análise, o que temos dito há algum tempo é que já está claro que isso não são protestos. Isso já vai além de um protesto, nada mais claro. Há um setor que protesta, mas há um setor que já está em absoluta rebelião contra o regime dos ayatolás. Não, quer dizer, porque já tem gente armada, porque já há, nesse caso, explosões. Lá tem uma questão que vai além de simplesmente protestar. E também por isso a tentativa dos ayatolás, obviamente sem justificativa. Mas essa é a tentativa desesperada que os ayatolás fizeram para sobreviver, indo contra a população de uma maneira terrível. Um tema que também já observamos desde que esse conflito começou e que tem sido, bem, também muito difícil. Enquanto essa situação acontece, muito obrigado ao KL Master por ser membro do canal e a toda a comunidade que é membro do canal, muito obrigado por nos apoiar. Outro ponto que me chama a atenção em tudo isso é o que ocorre com a China. Vamos a esse assunto e outros detalhes. Há um golpe de Estado na China? Essa é a grande pergunta. Se há uma tentativa, pelo menos, de golpe de Estado na China, algo está acontecendo, pois a situação faz pensar que as coisas estão muito complicadas na China. É preciso entender uma coisa primeiro, não é? Já faz alguns meses que houve uma purga dentro da China. Entre todos os militares que Xi Jinping colocou, todos, exceto um, foram destituídos. Então, só para começar por aí, começando por esse lado, dentro desse tema, dentro dessa análise que se faz de um possível golpe de Estado, tem a queda de um indivíduo, que talvez seja, talvez seja o indivíduo
mais importante militarmente falando da China, porque acima dele está só. Xi Jinping realmente não é um militar, ou seja, ele não tem isso, ele é político. O militar de mais alto nível é um indivíduo que aqui já apresentamos para vocês em várias ocasiões, um indivíduo que, bem, em todo caso, digamos que para a maioria das pessoas que não acompanham o tema da China, provavelmente não o conhece, né? Mas esse indivíduo que está aqui, as suspeitas de que a limpeza da purga militar na China é porque havia uma tentativa de tirar Xi Jinping, ou até mesmo de eliminá-lo, inclusive até um golpe de Estado. Mas, de certa forma, o que Xi Jinping faz com essa grande limpeza, essa purga, é quase como um golpe de Estado. Ele está afastando todos os seus círculos próximos. Essas purgas detiveram o general Zhang Xuanxia, uma figura que é chave no poder militar, por uma suposta conspiração e possíveis vazamentos nucleares. Existem duas possibilidades. Em que isso foi uma suposta traição, onde ele teria passado dados nucleares para os Estados Unidos. Essa é uma possibilidade. E a outra é que ele estava tentando fazer movimentos para tirar Xi Jinping do poder e assumir o controle, ou colocar outra pessoa, ou até mesmo as duas opções. O presidente da China, Xi Jinping, ordenou a prisão do general Xuang. Isso já comentamos há alguns dias. Também se sabe que o vice-presidente da Comissão Militar Central tinha acusações de graves violações de disciplina, o que acabou justificando a detenção desse indivíduo. Imagine ter o segundo militar mais importante de um país. Esse senhor era quem administrava todo o dinheiro do orçamento militar. Estamos falando de uma quantidade enorme de dinheiro, então aí se fala de uma grande corrupção. Também se fala dele, ele já estava fazendo um movimento político à parte de Xi Jinping, dentro do mesmo partido, mas, digamos, separado de Xi Jinping. A eliminação dos altos comandantes tem sido sistemática, restando apenas um. Chegar ao atual chefe do Estado-Maior é outra coisa. A investigação, ao contrário de outros casos, é que afirmam que os oficiais que vêm desaparecendo há meses. Muitos deles, quando são destituídos, primeiro deixam de aparecer em público por muito tempo e depois dizem, sabem o quê? Pois ele já não vai mais fazer parte do governo e o tiram suavemente. Esse senhor tinha muito pouco tempo para se aposentar. Ou seja, se Xi Jinping quisesse ser legal e dissesse, olha, sabe o quê? Adianta sua aposentadoria, você já está perto de se aposentar, faltam poucos meses ou até 1 ou 2 anos. Não lembro quando, mas diga que já vai se aposentar. E não tem problema, você fica com sua aposentadoria, ou seja lá o que for que eles tenham, não tem problema. Você sai como um herói, porque eles te consideram um herói de guerra. Dos militares de alta patente, ele era o que tinha mais experiência na última guerra que houve entre a China e o Vietnã. Aliás, ele é uma das poucas pessoas que tem experiência real, militarmente falando. Então era um indivíduo chave, importante. Podiam ter dado uma saída fácil e dito, sabe de uma coisa? Você vai embora tranquilo, mas vai embora, não vai mais poder operar, porque olha, você fez isso, 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 e sai e fica por isso mesmo. Não foram publicamente contra ele. Isso é algo estranho, é algo muito estranho. Certo? O jornal afirma que Chang estaria vazando os segredos nucleares dos Estados Unidos. Esse veículo tem informações internas dos Estados Unidos, que dizem que houve um vazamento de assuntos nucleares e que eles haviam revelado o modo supersecreto. Tudo sobre como funciona por dentro. Por isso eu disse ontem, comentava com esse Nova, acho que manda um abraço para o Nova, ele disse. Por que não comentam sobre os vazamentos? Aqui a gente vem comentando vazamentos de um lado e do outro, porque, evidentemente, entre os países estão constantemente se espionando, vazando informações, etc. Chang não era qualquer figura. Xi Jinping e ele são considerados basicamente como os dois príncipes da China, por assim dizer, filhos dos heróis da Revolução, e é assim que eles são marcados. Especialistas afirmam que o nível de repressão atual só se compara com as purgas de Mao Tse-tung.
e está sendo usado para consolidar a lealdade absoluta das Forças Armadas sob o comando de Xi Jinping. Estima-se que essas purgas buscam eliminar qualquer vestígio de dúvida ou resistência diante de um possível conflito armado na reunificação da China. Ou seja, isso que estamos vendo aponta para Taiwan. Se, por exemplo, Xi Jinping via reticências, via que alguns militares diziam que não concordavam. Olha, vamos nos meter em muitas encrencas com essa questão de Taiwan. Não convém agir. Então ele remove todos que são contra. Essa é uma possibilidade e pode entrar outra. Também é possível que seja paranoia de que estejam fazendo movimentos contra ou que realmente estejam fazendo algo contra a China? Até o momento, há mais ou menos. Não dá para calcularmos a dimensão das ações que estão acontecendo, porque não é só o chefe que é punido. Eles punem vários grupos e pessoas que possam estar próximas de certos indivíduos. Essas ações não são isoladas. No último ano, os números oficiais garantem que cerca de 1 milhão de funcionários chineses foram sancionados. O país está vivendo, a China está vivendo a maior onda de purga, repressão, ou como quisermos chamar, em direção a... para dentro, rumo ao governo. Se a fuga de segredos nucleares for confirmada, a tensão entre China e Estados Unidos vai aumentar. Quer dizer, porque uma coisa é fazer politicagem, outra coisa é fazer comentários sobre as tarifas do Donald Trump, etc., mas que seja revelado que supostamente houve um vazamento de todo o programa nuclear da China e que os Estados Unidos tenham toda essa informação, essa vai ser uma linha vermelha que eu não acho que os chineses vão deixar passar. Eu acho que aí poderia haver uma ruptura forte, né? Sim, se for assim, se isso for confirmado dessa forma, significaria que os Estados Unidos conheceriam tudo perfeitamente. Como funciona o programa nuclear chinês? Obrigado. E também isso, né? Eu imagino aqui tem um detalhe que talvez passe despercebido. É preciso lembrar que já faz tempo que os Estados Unidos vêm alertando. Atenção, o programa nuclear chinês está crescendo demais, que não sei o quê. Eles já anteciparam algo que a China anunciou sobre o avanço do programa nuclear? Então, de onde vêm essas informações do Saibá? Talvez agora já saibamos. Isso provavelmente acendeu o alerta vermelho na China. Quem está vazando tudo? Como eles sabem disso e daquilo? E isso também. Bom, não. Muitas vezes você não precisa esperar pelo outro país, basta ter a pessoa certa ali, que você pode subornar, né? Aí vão lá e subornam, ou fazem o que for preciso. E então, aí eles começam a receber informações, que se são informações estranhas ou não, eles devem ter métodos para confirmar. Mas a questão é que é assim que se joga, né? Às vezes com espiões, às vezes com subornos. Mas o ponto é que ocorre espionagem em todos os sentidos, não só de um lado, mas do outro também, constantemente. O que acontece é que a cúpula política e militar agora opera sob medo. Ou seja, qualquer militar de alta patente sabe que, se cometer um erro, se desagradar, se contradizer, não é? Essa também é uma forma de ter o poder agora, sim, a 100%, né? E que ninguém vai dizer não para ele. Então, não sei se é um autogolpe de Estado, se chega a esse nível, mas o que se percebe é que há sim uma limpeza, uma purga interna muito grande, muito intensa, em que ou todos se alinham ou todos se alinham. Não tem outra opção. Nem todos seguem as diretrizes, que diga, nesse caso, o topo da pirâmide desse regime. Caso contrário, não funciona e é isso. Também é um ponto fraco, porque depender de um único homem para as decisões de um país é facilmente vulnerável. Esse é um dos maiores erros que muitos países cometem ao iniciar um conflito, que de repente não dão capacidade de tomada de decisão a outros comandantes e então não há capacidade de reação. E se de repente a liderança falta porque ficou doente, porque aconteceu alguma coisa, por qualquer motivo, então todo o resto desmorona muito rápido. Vamos aos outros assuntos também importantes.
Certo. Está sendo reportada essa explosão que aconteceu agora lá em Gaza, de acordo com o que foi informado. Múltiplos ataques israelenses contra Gaza deixaram pelo menos 32 pessoas sem vida hoje, sábado. Sabe-se que entre as 32 pessoas, 7 seriam crianças. Mas são prédios onde há de tudo e há civis em todo lugar. Não está claro exatamente o que se tentava atacar, porque esse é o ataque mais... É difícil desde aquele 10 de outubro, quando começou, pois o cessar-fogo. Não houve um cessar-fogo perfeito, mas sim ataques tremendos. Já houve reações de vários países em relação ao que está acontecendo nessas explosões. Há uma reação por parte do Egito. Há também uma reação internacional em outros países. Daqui a pouco vamos conversar sobre essa situação. Mas, infelizmente, esses bombardeios começam. E tudo indica que pode ser o fim do cessar-fogo. Segundo o que foi reportado, as forças de defesa de Israel bombardearam posições em Rafa e em Khan Yunis, ou seja, no sul da faixa de Gaza. Em resposta a uma suposta violação do cessar-fogo por parte do Hamas, esse grupo terrorista que relatou pelo menos 32 pessoas mortas. Mas muitos deles dizem que eram civis, embora não fossem desse grupo, de acordo com o que foi reportado. O exército israelense afirmou que os ataques miraram 4 altos comandantes supostamente nesses prédios, e também um grupo da Jihad Islâmica na região. Também se sabe que ali havia, segundo informações das FDI, depósitos de armas e posições de lançamento de foguetes. As FDI afirmam que 8 homens armados saíram de um túnel subterrâneo naquela área de Rafa e foram abatidos. 3 deles e um quarto comandante do Hamas teriam sido capturados, segundo a última informação. O que o Egito diz é apenas que se busque contenção. Ele classificou os ataques como uma violação do cessar-fogo, instando também todas as partes, tanto o grupo terrorista Hamas quanto a Jihad Islâmica e o próprio Israel, que se contenham, que não quebrem o cessar-fogo, que retornem a ele. Bom, isso também faz parte do que acontece naquela região do mundo, não é um tema complicado. Também aqui se observa a imagem, vamos ver se conseguimos observar aqui. Esse indivíduo que está andando por aí é Dmitrev, um enviado de Vladimir Putin para Washington que está prestes a se reunir com Steve Witkoff lá nos Estados Unidos. Ele chegou em Miami, na Flórida, e lá vai se reunir com Washington para continuar buscando um possível acordo de paz. Enquanto isso, em outras regiões do mundo, Díaz-Canel, o líder do regime de lá de Cuba, não tem feito uma série de comentários muito impactantes, na qual ele basicamente afirma que vão enfrentar os Estados Unidos se necessário, caso sejam invadidos, que a rendição não será uma opção, apesar de terem apenas 2 meses de combustível para manter mais ou menos a energia elétrica. Depois disso, as coisas vão ficar extremamente complicadas para Cuba e para esse regime também neste momento. Bom, observa-se uma coisa, essas coisas curiosas que de repente acontecem. Segundo o que foi reportado, essa obra buscava bater um recorde de 60 mil porta-copos, de um artista chamado Clapper, Benjamin Clapper, que havia construído ao longo de um mês. Chegou ali uma garotinha, uma menina, e tirou um desses porta-copos. E aí caiu tudo. Eu não sei, quer dizer, pelas imagens que tem, pelas diferentes câmeras tomadas em câmera lenta e tudo mais. Então, eu suponho que isso deve ser parte do show, né? Eu acho que deve ser parte do show. Apesar de dizerem aqui no Twitter que foi um acidente, não acredito. Se fosse mesmo, não haveria câmeras em todo lugar filmando em câmera lenta o tempo todo. Mas enfim, dizem que é um incidente. O ponto é que a imagem onde tudo isso vai caindo está muito legal. E bom, também temos outros assuntos importantes hoje. Bom, eu comentava com vocês que o Bitcoin ainda ia continuar caindo. E aqui está o que eu tinha falado, continua caindo como eu disse. O Bitcoin já está em 79 mil dólares e deve chegar a 75 mil, pois está nessa tendência. E numa dessas, vamos ver se a previsão se cumpre, que bom, não é minha previsão, eu tinha dito que é uma previsão. De amigos daqui que estão muito envolvidos no assunto de cripto. Fizeram sua análise e achei correta a análise. Então vamos ver se chega aos 70 e tantos ou se cai mais, aí já seria um alerta, né? Se cair para 75 seria algo esperado.
Mas bem, vamos para outros assuntos. Olho no petróleo, porque está subindo, está em $69 agora, quase 70, continua muito alto, o petróleo continua subindo, é isso, só isso. Ou seja, já fazia tempo que não chegava nesses níveis. E isso, obviamente, também é notícia, né? Pelo que isso pode implicar para a economia mundial, porque no final das contas, o petróleo é o que continua movendo o planeta. Apesar de já existirem muito mais opções, inclusive de automóveis, o petróleo ainda é quem manda. Não, ainda é isso, bom. Ainda falta um tempo para que haja uma mudança mais forte, mas além do petróleo, são usadas muitas outras coisas. Então, sim, é curioso também. Um tema também muito curioso foi esse terremoto que aconteceu na Islândia, um terremoto que aparentemente não foi vulcânico. Chamou atenção no começo porque todo mundo pensou, pode ser vulcânico ou algo assim, né, um terremoto aparentemente normal, só que é muito atípico. Não costuma haver muita atividade além da vulcânica, sísmica, vulcânica nesse país, mas, enfim, dessa vez aconteceu esse movimento. Aliás, com certeza vão reportar. Na Ucrânia, anunciaram que uma falha técnica provocou outros cortes de luz na Ucrânia e na Moldávia. Isso também, porque o sistema elétrico lá na Ucrânia está muito sobrecarregado. E, pois bem, um tema que continua sendo um problema importante nesse conflito, nessa guerra, mas também algo que continua afetando muitos civis, também neste momento. Outro assunto que chama a atenção é que no Paquistão estão ocorrendo ataques a movimentos dentro do Paquistão que também estão surpreendendo. Hoje esse tema de conflitos amanheceu muito ativo. Há uma situação dentro do Paquistão com um grupo rebelde, um grupo separatista que estaria fazendo seus movimentos nesse sentido. Já foi lançada uma ofensiva no sul do país contra o governo do Paquistão. Vamos aos detalhes do que se sabe, um resumo rápido do que está acontecendo no Paquistão, e daí vamos para os comentários. Uma operação que chama a atenção. Separatistas do Exército de Libertação. Bulistan lança uma ofensiva simultânea. Em 10 cidades do sul do Paquistão, já são 1.010 agentes de segurança que perderam a vida. 37 insurgentes também morreram. E, segundo os separatistas do Exército de Libertação TAN, o BLA, lançaram uma ofensiva simultânea nessas cidades. A operação foi batizada como Operação Girof 2.0, também conhecida como Tempestade Negra. O ataque se concentrou em uma prisão de segurança máxima, delegacias, quartéis paramilitares e outras infraestruturas críticas. Os tiroteios começaram de madrugada com explosões e intensos confrontos armados. Segundo o ministro do Interior, Moshid Naqvi, pelo menos 10 agentes de segurança perderam a vida nos ataques. As forças do Estado conseguiram abater 37 insurgentes em resposta a esse ataque. Bem, aí está uma situação complicada, digamos, o que está acontecendo no Paquistão. Bem, vamos rapidamente aos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar. Como foi o fim de semana de vocês? Espero que estejam bem. Mais tarde traremos novas atualizações, mas antes, alguns comentários rápidos. Saudações, como você tem estado, Vagalume? Muito obrigado pelo seu comentário. Vagalume diz saudações. Saudações a todos aqui, atentos às informações. Muito obrigado. Um grande abraço, Vagalume. E quem mais está aqui nos acompanhando hoje? Vamos dar uma olhada na janelinha. Qual é o plano para hoje? E aí, agora são os tacos? Ou qual é a ideia? Cinema? Ou não sei, algo assim, ele diz. Saudações, Guadalupe, como você tem estado? Tudo bem? Guadalupe, bom dia, tudo bem? Saudações ao ex, o que aconteceu com o ex? O que aconteceu, Pavel? E aí, como você tem estado? Diz, saudações, Pavel. Não seria um autogolpe, não é exatamente, não poderia ser chamado, pois também autogolpe, ou seja, é um bom ponto aí, né? Deixei um pouco nos comentários. Ah, aqui no meio, aí está perfeito, bom, continuo lendo, diz o Moza. Por trás de tudo, diz o Marilyn. Bom, eles dizem que não, Israel disse que não, mas enfim, é isso que eles disseram. Saudações, como você tem estado, Pavel, como você tem estado? De onde vem essa informação? Qual delas? Qual de todas? Se você está falando sobre o caso do Irã, os primeiros a reportar
além da mídia israelense, foram a Reuters e também a mídia local, inclusive dentro do próprio Irã. Bom, até eles mesmos reagiram falando sobre o assunto, embora eles também não tenham dito quem são até agora, pelo menos não até o momento. E no caso da questão da China, aí estamos falando de Washington, do Journal, que foram os primeiros a falar sobre esse vazamento de informação nuclear. E também da própria China, porque são eles que têm dito que aqui foram tirando todas essas pessoas, que foram tirando todos esses grupos, agora dentro de Taiwan, e isso também, graças a Márcia Alexander, porque às vezes nos mandam relatórios de lá de Taiwan. Também tem se comentado sobre essa situação, sobre esse potencial golpe ou suspeita de golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado dentro da China. No final das contas, algo tem que acontecer. Quando todo o seu grupo mais poderoso, falando militarmente, você tirou todos e deixou apenas um deles, me parece que é o naval que eles não tiraram. E que no final acabam tirando também. Mas vai ser interessante acompanhar isso, né? Quem mais está aqui? Saudações para Nicole Franco, como você está? Muito boa saúde, até a Andaluzia, lá na Espanha. Ele diz, a China tem muita dívida comprada nos Estados Unidos e poderiam ver isso, tudo é pior do que as tarifas, diz Sol. Sim, é muita dívida mesmo. Saudações também para Juan, muito boa sede, Ucia. E aí, como você tem estado? Olha, aqui está Márcia. O que estou dizendo é que nem sempre precisamos falar do conflito com a China. Há pouco eu vi seu comentário e temos acompanhado isso que está acontecendo com Xi Jinping, que chama muita atenção. Há algo interno aí, forte, mas também essa situação interna pode indicar uma recomposição para fazer um movimento mais agressivo. Então a gente conversa mais sobre isso aqui, estamos sempre em contato, um abraço e conversamos quando você quiser, Edilcia, como você tem estado, diz Epon. Saudações, como você tem estado? Muito boa, Elza, tudo bem? Como você tem estado? Saudações, e aí, Ângelo Murinho, como você tem estado? Saudações também, muito obrigado, bom dia, tudo bem, Amanda? Muito boa, Francisco Arce, saudações, muito boa. Bom, então, daqui a pouco voltamos, né, com mais informações sobre o que acontece no mundo. Muito obrigado por estar aqui conosco, um abraço e continuamos conversando mais um pouquinho, voltamos com outra atualização, fiquem muito bem, saudações, a bebezinha oficial, tem só um detalhe que eu tinha esquecido de comentar com vocês, tem uma seção dentro do canal, aqui no YouTube, vemos garotos. Saudações, vocês podem compartilhar mensagens, certo? Por aí, Girés, por exemplo, mandou essa foto, dizia Girés na foto do dia anterior ao anúncio da lei de anistia na Venezuela. Maria Corina, em uma reunião em Washington com esse Marco Rubio, e depois é quando esse aviso é dado, né? Então está muito bom. Aí está o ponto, né? O comentário, e também para o Pichardo, né? Que mandou essa mensagem. E assim... Bom, então eles podem, então aí está essa possibilidade, né, para que usem, se quiserem, ótimo, então fiquem bem. Daqui a pouco nos vemos com mais informações.